liberdade abre as asas sobre nós, nas lutas, nas tempestades, dai que ouçamos tua voz. Liberdade abre as asas sobre nós, nas lutas, nas tempestades, dai que ouçamos tua voz. Meu nome é Daniel Faria, eu sou professor, compositor, poeta, e comecei cantando com essa música porque acho que ela diz muito para o Brasil na sua história, que acho que é a luta pela liberdade, luta pelo encontro com a diversidade, com a diferença. E eu nasci em 28 de janeiro de 1954, em Curitiba. Sou filho do jornalista Rômulo da Costa Faria, do qual tenho muito orgulho, embora conheci muito pouco ele, morreu muito cedo, morreu logo depois do golpe, morreu em 65. E da grande senhora, dona Julíbia Jupira Barreto de Faria, que foi também uma das lutadoras desse tempo tão escuro, tão negro, tão difícil para a história brasileira e para todas as famílias brasileiras. Eu vou começar esse depoimento com um poema que ele tem me perseguido. Eu digo assim que os poemas perseguem a gente. Tanto os poemas que a gente faz, como os poemas dos outros. E às vezes o poema do outro poeta, ele acaba sendo meio nosso, porque ele representa um pouco daquela verdade que você gostaria de dizer para as pessoas, para o mundo, para a cidade, né, para tudo isso que a gente viveu e vive. Que é do poeta Vinícius de Moraes, que esse ano, por coincidência, ele está fazendo 100 anos, e ele também foi uma das vítimas da ditadura brasileira. Claro que não foi assassinado pela ditadura, mas foi muito censurado, foi muito perseguido, não só pela ditadura brasileira, mas também pela ditadura brasileira. E ele nos deixou, entre os grandes poemas dele, um poema que eu gosto de declamar, faz parte de um espetáculo que eu tenho apresentado esse ano, chamado Pátria Minha. A minha pátria é como se não fosse, é íntima, doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria, por isso no exílio, eu assistindo dormir meu filho, eu choro de saudades de minha pátria. Se me perguntarem o que é minha pátria, eu direi não sei, não sei, não sei. De fato, eu não sei como, por quê e quando a minha pátria. Mas eu sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e que fazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la, de passar-lhe a mão nos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido ouro e verde, tão feias, de minha pátria sem sapatos e sem meias. Pátria minha, tão pobrinha. Eu quero rever-te, pátria minha, e para rever-te me esqueci de tudo. Eu fui cego, estropiado, surdo, mudo, eu vi minha humilde morte cara a cara, eu rasguei poemas, mulheres, horizontes, eu fiquei simples, sem fontes. Pátria minha, a minha pátria não é florão, nem ostenta lábaro não. A minha pátria é desolação de caminhos, a minha pátria é terra sedenta e praia branca. A minha pátria é o grande rio secular, que bebe nuvem, come terra e urina mar. Eu ponho no vento ouvido e escuto a brisa que brinca em teus cabelos, pátria minha, e perfumo teu chão. Que vontade me vem de adormecer-me entre teus doces montes, atento à fome em tuas entranhas e ao batuque em teu coração. Eu não te direi o nome, pátria minha, teu nome é pátria amada, é patriazinha. Não rimas com mãe gentil, vives em mim como uma filha que és, uma ilha de ternura, a ilha Brasil, talvez. Agora eu chamarei a amiga cotovia e eu pedirei que peça ao roxinol do dia, que peça ao sabiá, para levar-te presto esse avigrama. Pátria minha, saudades de quem te ama, de quem te amou, de quem sempre, sempre te amará. Poeta Vinícius de Moraes. Então esse poema aqui só para começar suave essa conversa, né? Abrir
a emoção para essa conversa. Bom, eu venho de uma família que todos tiveram, de alguma forma, uma grande militância. Acho que esse processo, na verdade, ele começa com o nosso irmão mais velho, meu irmão mais velho, que é escritor, mora em São Paulo, que é o Hamilton Faria, Hamilton José Barreto de Faria. Todos nós éramos alunos do Colégio Militar de Curitiba, éramos 4 alunos, 4 filhos, né, que éramos alunos do Colégio Militar, os quais, né, minha mãe tinha muito orgulho de possivelmente iam ser oficiais do Exército, né, enfim, iriam galgar grandes cargos, grandes, né, histórias. E a partir de 1966, o Hamilton, que era o mais velho, que estava no Colégio Militar já, eu não tinha entrado, o Sérgio também estava, o Paulo acho que estava ingressando, e eu ingressei um pouco depois. Ele começa a perceber, ter uma visão assim do universo político brasileiro, né? E começa a perceber a questão do golpe militar, né, das Forças Armadas, porque até um certo tempo, eu me recordo que o Hamilton tinha uma visão assim muito heróica do Exército Nacional, do Caxias, das glórias das Forças Armadas, e lentamente ele vai mudando isso. E quando ele, logo depois ele entra, em 67 ele termina acho que o 2º grau e ingressa na faculdade, vai fazer Ciências Sociais. E eu acho que aí começa a relação toda dele com a política, com os movimentos estudantis. E é claro que isso começa a passar de irmão para irmão, né? E vai germinar isso dentro da família, inclusive mudando de conceitos, mudando de visão de família, mudando de visão de sociedade. Eu acho que esse é um processo muito doido que aconteceu nas famílias brasileiras, que foi essa relação com o mundo da política, né? E que o mundo da política acabou sendo o mundo da leitura também, né? Porque foi engraçado, uma época assim que tínhamos uma censura tenebrosa e talvez nunca se leu tanto, né? Hoje nós temos um mercado aberto para você ler o que você quiser e talvez nunca a gente esteve tão distante da leitura. Isso não quer dizer que a gente queira a ditadura, sob maneira nenhuma, mas é curioso, né? E a partir disso, claro, começam as leituras, você lê desde de escritores comunistas, esquerdistas, socialistas, anarquistas, poetas, pensadores, filósofos, e aí você vai construindo o homem, né? Você vai construindo a dimensão humana. Então eu acho que esse processo foi passando para o Sérgio, que foi passando para o Paulo, e pegou o último dos Faria, né, que sou eu, né? Então também comigo vai acontecendo esse processo, né, que eu acho que começa, na verdade, ali também, em 66, 67, vendo as ideias dos irmãos que já estavam participando, né, e você também não quer ficar de fora, né, então essa coisa da família, né, e a partir disso você vai se construindo também, né, as literaturas, as leituras, de início são leituras que são trazidas na família, depois você vai por conta própria buscar essas leituras, esses sons, né, porque as leituras hoje são múltiplas, né, hoje mais ainda, mas já começava na nossa época a gente perceber que a escritura, a leitura poética não estava só nos livros, né, e os textos e as construções, né, e os pensamentos, estavam em várias coisas, estavam no cinema, né, daí a gente vai descobrir o cinema, os grandes cineastas brasileiros, né, que fizeram a nossa cabeça, cinema novo, né, os grandes cineastas italianos, Fellini, Pasolini, né, então os cineastas russos, enfim, é muito legal esse processo de construção do ser humano, né, porque você vai, a partir disso, edificando a tua alma, né, formando valores, né, é muito mais do que só uma visão política, é muito mais abrangente que isso, né, e isso vai culminar que você começa a participar desse processo. Então, começava a participar de grêmios estudantis, de reunião de movimentos estudantis, de reunião de sindicatos, enfim, você vai se influenciando dentro da sociedade. Mas eu vejo nessa época, aí eu tenho que 15, 16 anos, né? Quer dizer, um piá, né? Um menino. Né? Eu vejo hoje meus filhos estão com 28 e ainda acho que eles têm muito meninos, né? Mas estão com 15, 16, isso é muito mais piá ainda, muito mais garoto, né? E esse processo de recrudescimento da ditadura, né, que fica muito próximo do fascismo, do nazismo, né, acho que o que foi construído
pós-Médici é uma coisa assim absurda, né? E no governo dele especialmente. Acho que ali é o momento, o ápice, né? Da violência, de uma falta de tudo, né? De valores, de significados, de qualquer coisa, de ética, de qualquer coisa que se possa imaginar, né? Então, quer dizer, perdeu-se a vida privada, né? As pessoas invadiam sua casa a hora que bem entendiam, prendiam você de qualquer maneira, sob qualquer direito, independente de maior, de menor, de homem, mulher, isso não fazia mais diferença. E em 1970, né, eu já trabalhava, uma das minhas manas era casada com o filho do coronel Sidney, que já faleceu, que é o fundador da UPT, da Universidade de Tuiuti, e eu trabalhava na secretaria dessa escola. E a gente sabia que a coisa estava apertando, né, porque a gente já tinha na cabeça até as placas dos carros. A paranoia, né? Se via a G1074, putz, você ficava arrepiado, sabia que eram os caras, que a tua vida estava em risco. Então tinha várias rurais, né, na época se usava muito Rural Willys, né, que é um carro que já não existe mais no mercado. E aí a gente sabia já de pessoas que tinham sido presas, de conhecidos, e que a coisa estava ficando perigosa. Mas, de qualquer maneira, digamos, fora o Hamilton, que já tinha saído da legalidade, num tempo de ilegalidade, né? Eu, o Sérgio, Paulo e eu, tínhamos uma vida legal, estável, no sentido de mesmo emprego, mesmo endereço, essa coisa toda. E em um belo dia, eu estou no meu serviço, aqui dentro da faculdade, da Escola Colégio Tuiuti, que fica na 24 de maio, e eu, distraidamente, no momento de trabalho, não percebi que eu estava sendo preso naquele instante, porque chegou uma pessoa muito bem afeiçoada, muito bem vestida, muito, né, bem trajada, e se aproximou, alguém me falou, escuta, tem um senhor que queria saber uma informação. Como eu passava o dia dando informação para pais, para funcionários, para um monte de coisa, eu peguei, ele falou, olha, está ali. Daí eu saí e fui conversar com a pessoa, nem me passou como estranho naquele momento. Eu me aproximei da pessoa e, como a secretaria estava meio próxima da porta da escola, ele iniciou uma conversa que na hora não me toquei, não antenei a antena, e ele foi 2 passos, ele já me jogou para fora do colégio, tirou uma arma, colocou na minha cabeça e falou que não falasse nada, senão, né, me mataria, etc. e tal. Me jogou dentro de uma viatura, essa Rural Willys, onde tinham 2 oficiais do Exército, que eu jamais vou esquecê-los. Infelizmente, já morreu um miserável, que é o Tenente Reis, foi assassinado, mas não foi por nenhum movimento político. Eu acho que ele era nada contra os homossexuais, mas tenho a impressão que ele era homossexual, e ele foi assassinado em alguma relação com isso. Não sei por que eu acho que tem algo a ver com isso. Ele foi assassinado em Santos, na cidade de Santos, mas não sei exatamente o todo da história. E em outra pessoa, que é o Sargento Bobinotti, que era um torturador conhecido, me parece que nem era daqui, acho que ele veio para cá, para torturas e coisa, vinha muita gente especializada para cá. E de lá eu fui sequestrado e junto com essas 3 pessoas no carro, mais uma, o delegado Daniel, que também não esqueço, jamais vou esquecer dele, deve estar vivo e deve estar... Será que está vivo? Não é difícil que ele esteja vivo, porque ele é de Curitiba, ele era daqui e é possível. Mas enfim, os 3, o delegado Daniel, o sargento Bobinotti e o tenente Reis. E eu fui sequestrado ali e eu tive sorte que o meu ex-cunhado, ele viu o momento que estava acontecendo, tanto que tentou interferir, eles também mostraram o revólver, etc. E me colocaram num carro. Como ele era um garoto, mas dirigia muito bem, ele pegou o carro, mesmo sem ter carteira, e saiu atrás da viatura da Polícia Federal, Exército, etc. E eu me recordo assim que ele andou um bom tempo pela cidade, em alta velocidade, correndo e atravessando sinais fechados, e o cara dava sinal para os guardas abrirem, etc. E o Neneco, que era muito bom motorista, mesmo sendo menor de idade, ele não desgrudava da traseira dos caras, tanto que eles chegaram a engatilhar o revólver para parar para atirar,
Mas antes o cara pergunta, quem que é a filha da puta que tá aí atrás? Falei, é filho do Coronel Sidney. Ah, é? Puta que pariu. Senão não teria atirado. Possivelmente teria atirado. O que você tem a ver com esse cara? Falei, ela é casado com ele, é genro da minha irmã. Mas enfim. E aí passamos acho que algumas horas, quem sabe, não me recordo todo, andando pela cidade, passando por vários lugares, e estavam tentando despistar, na verdade, a prova, o Neneco, né? E daí por último não deu, etc. Acabaram indo para Polícia Federal, que ficava na época na Rua João Negrão, onde depois foi Hermes Macedo, hoje eu não sei mais o que era ali. E ali começaram os interrogatórios, falando de pessoas, né? A maioria todas pessoas legais, a não ser uma delas que eu acho que foi uma das razões da nossa prisão naquele momento. Acho que ela aconteceria, mas o fato dessa pessoa acho que precipitou. O Zé Carlos Mendes, que era o Tibério, usava por alcunha Tibério, né? O nome de guerra Tibério, nós tínhamos uma relação muito grande, inclusive de amizade, né? E eu me recordo que um pouco antes da nossa prisão, ele esteve em casa, dormiu lá em casa, etc. E o Tibério era do MR8, né? Então que eram movimentos assim que, se com outros movimentos já não tinham diálogo, com o MR8 então não tinha conversa, chegava já matando mesmo e fim de papo, né? Então eu acho que estavam nesse momento também atrás do Zé Carlos Mendes, que eu acho que já estava no exterior nesse momento, acho que ele percebeu também que a coisa estava pesado. O Tibério, inclusive, o Zé Carlos, ele vai voltar depois da anistia ele volta com o Brizola. Me lembro até de uma manchete na época que eu até nem sabia mais onde andava o Zé Carlos. Olhei lá chegar do Brizola, quem que eu vejo do lado? O Zé Carlos Mendes, né? Ele é irmão da Mazé Mendes, aquela pintora paranaense brasileira. E então foram apresentadas várias pessoas. Todas essas pessoas legais foram reconhecidas, como, por exemplo, Miguel Covelo, que era colega até de infância, de final de infância, o Dante Fonseca, que já faleceu, o Hatsuo Fukuda, que hoje, porque o destino é uma loucura, né? Hatsuo Fukuda hoje trabalha comigo. Ele é procurador-geral do Estado, comigo não, trabalha na mesma secretaria, né? Somos amigos de longa data. E o Hatsuo também foi preso no mesmo momento. Então eles começaram os interrogatórios, a cariação, sei lá, o nome que você dê a isso, antes de qualquer pressão mais violenta. E, como eram pessoas da vida legal, Miguel, como fulano conheço, sim, puxa, meu amigo de longa data, etc. E fulano, conheço, assim. O único que, na verdade, eu não reconheci foi o Zé Carlos, né? O reconheci, mas não falava do nome dele. E nem tinha informação de onde ele estava, deixava de estar, graças a Deus. E logo depois essas pessoas apareceram. Apareceu o Hatsuo, apareceu o Miguel, né? E eles tinham, foi preso junto também, eu não sei se ele acho que já estava lá, ou há poucos dias, ou foi preso nesse mesmo dia, que é o filho da Dona Maria, como é o nome dele? O nome de guerra, Oscar, Ayrton Zimmermann, o Ayrton Zimmermann, né? Então, digamos, o meu processo, a minha relação com a tortura, se deu mais uma tortura psicológica, na verdade, porque eu, pessoalmente, não sofri, né? Não sei, um empurrão, tapinha, coisa pequena, né? Mas, digamos, tortura mesmo de choque, de pau de arara, isso eu não passei por isso. Eu só fui pressionado nos interrogatórios, né? Com a tortura do Zimmermann, né? O Ayrton foi barbaramente torturado na minha frente, né? Ele e mais um outro que não me recordo o nome agora, depois eu vou lembrar. E aí, nesses interrogatórios, né? Era o tempo todo se fazia essa pressão que depois que ele sair vai ser você, depois vão ser seus amigos, né? E uma tortura bárbara, né? De afogamento, de choque, né? De roleta russa, de, né, carregar o revólver e soltar, né? E dizer se vai morrer agora,
né, de obrigar a pessoa a confessar coisas que possivelmente algumas ele não saberia, que a tortura é essa perversidade, né? Por isso que a gente tem que pensar sempre assim, que a tortura ela não serve nem para o nosso amigo nem para o nosso inimigo, né? Que às vezes pode se confundir, achar que o teu inimigo pode ser torturado, né? Então a tortura é a coisa mais hedionda que uma sociedade pode produzir. Quer dizer, você conseguir construir provas sobre violência, sobre penúria, enfim, sobre a degradação do ser humano. Eu fiquei ali, acho que em torno de uns 5 dias, mais ou menos. Eu sei que eu saí na mesma semana, aproximadamente, talvez, acho que em 5 dias. Só que acho que no segundo dia, ou terceiro dia, depois dos interrogatórios, eles nos mandaram para a PE, lá da Praça Rui Barbosa, onde ficava, né? Na verdade, hoje tem a Rua da Cidadania, né? O que, aliás, inclusive junto com o Narciso Pires, eu propus para o Narciso na época de fazer um evento dentro da Rua da Cidadania, que chamaria-se Memorial da Liberdade, que a ideia era construir ali dentro da Rua da Cidadania, e que infelizmente isso não aconteceu até hoje, né? O Rafael Greca, na época que fez a Rua da Cidadania, ele, um homem que se dizia tão instruído, tão conhecedor da história, da cultura, de uma série de coisas, não foi capaz e passa como um omisso, né, pela história brasileira e pela história paranaense. Quando ele destrói um quartel inteiro, né, que ficava ali, ótimo que tivesse feito, né, por mim eu nem teria mantido aquela estrutura do quartel para, né, mostrar aquele território, mas de qualquer maneira, pelo menos, né, merecia ter uma sala ali, um espaço, né, que fosse um memorial, que guardasse a história de vários prisioneiros que passaram por ali, foram torturados, foram humilhados, enfim, passaram grandes tristezas e dificuldades ali dentro. Mas, infelizmente, isso não foi levado à frente, não conseguimos, né, que isso acontecesse, mas tomara que essa pressão ainda continue, né, e o Grupo Tortura nunca mais consiga que naquele espaço aconteça esse memorial. Então, depois de sair da Polícia Federal, nós fomos para a PE da Praça Rui Barbosa. A PE continuaram os interrogatórios ali dentro, com tortura também tendo que ser presenciado, né, o Paulo, a tortura do Paulo e de outras pessoas, mas ali também eu não fui torturado, né, mas sempre a tortura psicológica. Eu acho que o fato de ser menor ainda pesou, tenho uma leve impressão que pesou alguma coisa nisso, né? E claro que a relação também, naquele momento, embora eu tenha dúvidas, né, eu acho que o Paulo deve ter colocado no depoimento que tinha dúvidas sobre isso também, sobre se o Coronel Sidney, que ele era um homem de muitas faces, também ele não teve alguma participação nessa história. Ele coloca em dúvida uma vez numa conversa com ele. Mas, de qualquer maneira, o fato de ter alguma relação com o coronel e o fato de ser menor de idade me salvou, né, em parte, né, de ter participado de uma tortura física dentro do quartel e da Polícia Federal. Eu fiquei então ali acho que uns 3 dias dentro do quartel da polícia, da Polícia do Exército, e onde ali foi possível conhecer mais de perto esses facínoras, né, que eram esses 3 policiais, especialmente o Tenente Reis e o Sargento Bobinotti. O Tenente Reis, olha, ele merecia fazer um filme sobre a história dele, porque ele é o perfil do bandido, do assassino, porque numa ditadura se constrói também com essas figuras hediondas, assim, né? Essas pessoas que têm o prazer, assim, não é só um serviço, é um serviço que eu faço com muito prazer. Ele tinha muito prazer, ele quase gozava torturando, assim, ele tinha um orgasmo quase da tortura. Eu vejo ele, me lembro um pouco daquele filho da puta lá, como chama, de São Paulo, oh meu Deus, Fleury, né? O Fleury ele tinha verdadeiros orgasmos, né, no prazer de tortura. E o Tenente Reis, ele tinha muito disso, né? Ele gostava de humilhar as pessoas, lembro dele volta e meia invadir a nossa cela, colocar a gente no chão, humilhar, né? Depois ele torturando o nosso amigo Oscar, né?
uma hora ele se fazia dos rapaz sorridente, que ele era um rapaz jovem, esse tenente. Era um guri de, se eu tinha 16, devia ter uns 23, 25, 27 no máximo, assim. Não devia ter, não chegava, sob hipótese alguma, 30 anos. Devia ter uns 27, né? E ele tinha momentos, assim, de uma farsa, né? De sorrisos, de tipo assim, Oscar, eu quero ser teu amigo, Oscar, você acha que eu gosto disso? Eu tenho que fazer isso, Oscar. E engraçado que eram tudo cariocas, né? Então tinha o carioquês da tortura, né? Então eu quero ser teu amigo, mas porra, você não ajuda também, né? Tô te mostrando essas fotos, você não reconhece ninguém que eu sei que você conhece, pô. Não me sacaneie, pô, parece um bandido, conversa de bandido. E aí logo depois já estava dando porrada nele, tapa na cara, afogamento, choque. Aí sai o nego todo meio tonto, puxa, Oscar, não sabe como me dói ver você assim. Então, quer dizer, era um fascínio, né? Um sujeito assim, como diz, do mal, profundamente do mal. E o sargento Bominotti também, um cara maiorzão, assim, grandão, meio careca, truculento. Então essas duas pessoas me marcaram muito. E o delegado Daniel, ele ficava no meio termo, assim, de como não tivesse com as mãos tão sujas de sangue, que ele tinha que fazer esse serviço, né? Tinha sempre um sorrisinho nos lábios, mas ele não era, pelo menos na relação que tive com ele, não era o principal agente de tortura. Ele estava sempre assim, vestido de bom terninho, de bem vestidinho, etc. Tal. E, enfim, e aí eu fiquei preso na mesma cela, eu e o Miguel, que eu me recordo. E do lado ficou o Hatsu Fukuda, que hoje é procurador do Estado. O Hatsu fez o aniversário dele, que é esse mês, preciso descobrir até o dia, na prisão. Eu me recordo até que uma noite ele me acordou na cela e bateu na grade e falou, né? Pô, me dá parabéns aí que eu estou fazendo aniversário hoje. Eu falei, se eu fosse você, eu ficava de boca calada. A pior coisa que você está fazendo no mundo é você fazer aniversário na prisão. Então, esse tempo, acho que ele deixa marcas profundas até hoje, que nos emociona. Imagine um guri de 18 anos não poder comemorar seu aniversário porque está na prisão. E o Hatsu, infelizmente, pelos 18 anos, foi processado, ficou preso muito mais tempo, um certo tempo, não sei quanto tempo, mas foi um tempo razoável, e respondeu processo, que nem processo era, mas enfim, aquelas farsas, né, que se construíam nessa época. E depois de 5 dias eu fui liberado, eu voltei para casa e aí começou o processo da família. Como o Paulo e o Sérgio não eram ilegais, não estavam na ilegalidade, pedindo que ele se apresentasse. E aí eles se apresentam e são torturados, né, violentamente, ficaram presos muito tempo, né, foram depois lá para o AU, né, para a prisão, para o presídio provisório, né? E, enfim, e o Hamilton no Rio de Janeiro. Então, o que eu me recordo aqui da minha história, não sei que tivesse uma maior importância para narrar aí para o movimento, é um pouco disso. Desse episódio que, embora não seja tão longo, mas que, como eu disse agora há pouco, ele foi muito marcante para a minha vida. Tanto que hoje, até hoje, ela está muito clara. E outra coisa que me recordo, que fica muito forte desse processo, é o temor que vai gerando em você, né? Porque quando você sai da prisão, você acha que o mundo todo está conspirando em teu redor. Você começa a entrar meio numa paranoia. Se aquilo antes não era a tua preocupação, começa a ser a partir de agora. Então, por exemplo, essa época estava muito articulado todos os sistemas de repressão, né? Era exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, polícia civil, guarda urbana, pipoqueiro, empregada, né? Então tinha uma relação que até é curioso de imaginar que em plena democracia você não consegue fazer isso, né? Hoje que talvez se precisasse ter uma ação efetiva, né, de todo o aparato policial no combate ao tráfico, né, no combate, enfim, uma série de mazelas brasileiras, e você não consegue, né?
mas nessa época existia todo um aparato repressivo que trabalhava junto, né? E que mesmo sem ter todo o processo da informatização, conseguia se manter muito bem informado, tanto que conseguiu liquidar de norte a sul, de leste a oeste, todas as, né, grande parte dos movimentos que tentaram, né, de alguma maneira resistir a esse processo. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha a declarar. Daniel, eu não entendi muito bem. Como você mencionou, né, que foram lhe apresentando pessoas, né? Então, como foi isso? Ah, foi assim, veja bem, primeiro estou eu, né? Aí, pô, pois é, não sei o que seja. Sabe quem é Miguel Covelo? Eu falei, Miguel Covelo? Sim, claro que sei, conheço, ó, de longa data. Isso que eu digo, a partir disso, ou depois de que foram falar dessas pessoas, essas pessoas apareceram na sala. Quer dizer, na verdade foram presos no mesmo dia. O Miguel, eu e o Dante Fonseca. Entendeu? O Dante Fonseca não, perdão. E o Oscar, não sei se o Oscar foi no mesmo dia, mas o Miguel e o Hatsu obrigatoriamente. Então, né, digamos, essa cariação, vamos chamar assim, foi feita dessa maneira. Que primeiro, eu acho que fui um dos primeiros, não, eu acho que eles foram antes, e a partir disso foi feita essa, entendeu? Foram interrogados separados, entendeu? E depois eu tentado juntar as peças. E vocês eram do mesmo grupo? Era um grupo assim, de movimento estudantil, dessa época. Né? Todos vinculados de alguma forma a AP? Ou... O Hatsu mais, um pouquinho mais, né? Mas bastante a UPS, a gente começou, na verdade, a participar, né, da UPS, então acho que isso que era a relação que a gente tinha nesse momento. Faziam na UPS? Qual que era a Começando a organização de Grêmio Estudantil, participação em Grêmio Estudantil. Hoje, engraçado, né? Hoje a gente tem que dar curso para a formação de Grêmio Estudantil. Não é engraçado? É muito engraçado. Também foi do colégio militar, né? Na verdade foi assim, eu não cheguei a ser expulso diretamente, tudo indiretamente. Porque começou a ficar o Paulo saiu, o Sérgio saiu, eu fui o último que ainda tentei resistir ali, mas na verdade o clima era insuportável, né? Não conseguia mais, entendeu? Ficar dentro da escola, daí eu caí fora. Por que era insuportável? De uma pressão muito forte, assim, de disciplinar, de pegar no pé o tempo todo, entendeu? Era eu acho que foi uma forma indireta de obrigar, sabe? Recrudesceu, ficou mais forte depois de um tempo? Ou sempre foi essa mesma pressão? Ou você acha que teve algo pessoal apertar os irmãos Farias especial? Talvez, viu? Talvez. Eu sinto assim que depois que especialmente que eles saíram, acho que sim. Acho que já tinha ficar marcação no pé, entendeu? De qualquer coisa era motivo para você ser punido. Mais ou menos. Que eu fiquei mais? Isso. Eu acho que foi, se saiu no início, acho que saí mais no fim do ano, né? Um ano. Um ano no máximo, acho que um ano no máximo. Que engraçado, né? 4 alunos de escola militar. Então, eles te colocaram, eu não entendi também, Daniel, eles te colocaram para ver as torturas? Sim, sim, sim. Como foi isso? Participava, exemplo, dentro da Polícia Federal, né? Numa sala, aqui o Zimmermann sendo torturado, levando choque, sendo estapeado, levando bufete na cara, e a gente do lado, tá vendo? Ó, isso é com vocês depois, hein? Tipo, né, Zimmermann? Depois que o Zimmermann sair, nós vamos conversar. Então era uma forma de, né? A tortura já psicológica, né? Para você ver se amolecia as pessoas, né? E depois não houve interrogatório com você, depois dessa sessão? Não, houve, mas não houve pressão física, não houve tortura física. Mas interrogatório Sim, depois sim. que colocava ali e Sim, saíam sim. perguntando as coisas ou depois que teve? Não, depois, né, perguntando, escuta, mas o Zé Carlos Mendes, você teve com ele lá um tempo? Tive, sim. Na verdade eu reconheci o cara, não reconhecia pelo nome dele, né? E como é que é o nome dele? Eu falei, olha, o nome dele não tenho a mínima ideia, desde que conheço o Tibério, ele chama-se Tibério. Mas não é Tibério, é Carlos, não sabia disso. Então Como foi para você
essa situação de testemunhar ele sendo torturado, por exemplo? Um jovem ali de... Puta, cara, isso, isso deixa marcas profundas na gente. Eu acho que é uma coisa terrível. Um momento de medo, de insegurança, de raiva, de ódio. Ao mesmo tempo até de uma certa resistência, né? Que eu acho que isso que mantinha a gente um pouquinho mais ainda de cabeça erguida, né? Que você, né, tinha algumas crenças mesmo, jovenzinho, né? Mas é uma coisa muito terrível. Eu acho uma coisa que eu não desejo para ninguém. E uma coisa que tem que ser lutado muito, né? Porque o bandido, o preso comum, ele viveu muito isso e vive até hoje, né? A tortura com o preso comum é muito forte. Essa também é outra ação que precisa ser discutida. Que é uma ação que acabar com qualquer forma, um crime. Mesmo o cara pode ser um fascínio, um filho da puta, um bandido. Mas, sob hipótese nenhuma, você pode tocar no sujeito para tirar informação, né, cara? Né? Informação tirada assim não tem valor nenhum, né? Se entrega, às vezes, no pânico até a mãe, muitas vezes, né? Tortura é uma péssima, né? É um crime contra a humanidade. Claro, não é uma loucura. E é uma pena que esses bandidos não vão ser punidos, né? Vão ficar nisso, né? E você mencionou, Daniel, que isso te afetou profundamente. Que marcas você identifica? Chegou a fazer terapia? Não fiz não. Acho que a minha arte foi a minha terapia. Arte e terapia. Mas eu digo assim porque é uma mágoa que fica dentro de você, né? Eu acho que quando o Vinícius fala da mágoa, eu acho que é um pouco disso. Mesmo que você tenha, né, que as pessoas façam a resistência, etc. Mas é uma coisa muito... Porque é muito cruel, né? Uma coisa de um sentido de legalidade total, né? Quer dizer, é uma guerra oculta, né? Mas sem princípios nenhum, né? Que até na guerra você tem alguns princípios ainda, né? Então, nesse sentido, acho que fica essa... Mas não, assim, não tenho maior, né? Nunca me acordei, pelo menos, talvez nos primeiros tempos, assim, que você, logo depois que você é solto, você fica aquele pânico na tua cabeça, né? Mas depois, isso, para mim, passou, pelo menos. Passou no sentido de não tem essa paranoia de ficar dormindo com isso, né, na cabeça. Não sei se pessoas que passaram um tempo muito grande, talvez fiquem com isso, né, com essa loucura de cenas interrogatórias, etc. Mas não é o meu caso, não fiquei. Então você não tem sonhos sobre isso? Não, já tive assim, mas isso mais nos primeiros anos, assim, quem sabe, sabe? Dessa história. Depois disso, isso não vai apagando totalmente, mas vai apagando muitas coisas disso, né? Fica o principal, né? Você sabe do que aconteceu, do que você está falando, etc. E como foi? Você saiu, você falou 5 dias, Daniel. Sim. Daí, depois de viver tudo isso, você saiu, como foi? Assim, pois é, isso que eu digo. Falar para as pessoas o que você tinha visto, como foi esse processo? Pois é. Ameaçado na saída? Não me recordo. Mas eu acho que você sai muito inseguro, na verdade, né? Muito frágil, né? Porque você sai com um certo temor. E aquilo que eu falava, assim, da questão das polícias interligadas, etc. Você via um guarda, qualquer guarda, você estava achando que que podia estar atrás de você de novo, né? Então, acho que isso ficou naquele momento um pouco disso, né? Não até hoje, mas naquele momento, né? De uma certa insegurança, né? Com qualquer força militar ou paramilitar, etc. Mas eu acho que depois disso eu fui para casa, as pessoas estavam me esperando e passei essa notícia que das duas uma, ou eles se apresentavam, o Sérgio e o Paulo, ou a polícia ia lá pessoalmente pegar, né? Então é isso. Eles se apresentaram? Se apresentaram, sim. Ah, eles que mandaram então para casa já... Sim. Avisar de boca, sem nada escrito, claro, né? Avisar dizendo que, olha, você tem que se apresentar, porque se não se apresentar, nós vamos aí pessoalmente e vamos pegar. Né? E você chegou a comentar o que você tinha visto na prisão? Ah, sim, claro. Sim. O que aconteceu, quem estava lá, né? E quando vocês descobriram que eles estavam lá na Santa Quitéria, como foi? Eles ficaram desaparecidos, literalmente, um tempo, né? Eu me recordo, na verdade, eu não lembro... Como foi você sabendo o que você viu, sabendo o que você viu? Fica outro buraco sério, né? Porque né, eu imagino sendo mais do que no meu caso, para minha mãe, né? Você imagine uma mãe que um filho está desaparecido no Rio, que ela não sabe onde ele anda, né? Estava na vida legal.
Um que é menor de idade, que acabou de chegar em casa preso, né? E 2 que estão se apresentando para serem prisioneiros, sabendo que lá dentro tem tortura, né? Então é uma insegurança muito grande, né, cara? Foi para minha velha foi muito difícil, cara. Imagino que, nossa senhora, foi muito difícil. Acho que foi um período, porque ela era uma senhora, uma mãe de classe média baixa, como qualquer outra do Brasil, né? E acho que esse momento obrigou ela a tirar forças lá do fundo do baú, né? E começar a lutar por isso, ir atrás e tentar descobrir, tanto que ela vai fazer isso aqui em Curitiba, depois ela vai para o Rio de Janeiro, vai procurar um irmão, vai em quartéis, vai em paróquias, vai em arquidioceses, né? Então acho que esse processo também fez ela crescer muito como, né? Como visão de mundo. Eu não tinha a mínima ideia que circulou, como é que era o mundo lá fora. Ela era uma dona de casa, não trabalhava fora, só o marido que trabalhava, mas o marido já era falecido. Você vê, ela ficou viúva, minha mãe ficou viúva em 65, em 67, 68, o Hamilton já é preso. Então começou a ficar ela teve que andar pelas próprias pernas nesse mundão que ela não tinha a mínima ideia como é que funcionava, né? E tinha uma ideia bem certinha de que Forças Armadas era pro bem, que a sociedade era correta, né? Então foi um momento de muita insegurança para ela. Para mim também, mas acho que para ela mais forte ainda. Acho que... bastante. Hã? Bastante, né? Porque depois o Paulo e o Sérgio aqui foram liberados, mas o Hamilton ficou alguns anos lá no Rio de Janeiro, né? Ele ficou preso na Ilha das Flores, né? Então aí ela vai, até que ela consegue... Foi ela que descobriu onde ele estava, na verdade. Ninguém sabia, na verdade, que ele estava na... Descobriu porque ela começou a vasculhar tudo, mexer, enfim, fazer o maior escarcéu no Rio. E um dia ela está no hotel e tocou o telefone, olha que coisa, e que até hoje ela não sabe quem telefonou, quem era a pessoa, etc. Tal, dizendo que ela não procurasse mais ele, que ele estava na Ilha das Flores, né, preso, e que se ela tentasse, ela corria risco de vida. Mesmo assim, ela foi atrás, e eu não sei se foi nessa mesma viagem, mas enfim, ela consegue localizar ele depois lá na Ilha das Flores. Não, primeiramente não, na verdade eles trazem ele da Ilha das Flores para o Rio de Janeiro, que a Ilha das Flores é em São Gonçalo, Niterói. Trazem ele, e aí, porque ela começou a fazer uma pressão, dizendo que, enfim, que ela ia para jornal, que ia para televisão, que ia para não sei o quê, que ia para rádio, que ia fazer um fuzuê, que não sei o quê, até, se não visse ele, que ela queria, ela voltaria para Curitiba, mas independente se vão matar ela, se não iam, etc., mas só depois de ver o filho. E daí ela forçou tanto que eles acabam trazendo na lancha da Marinha e apresentam ele para ela por alguns minutos, e daí ela volta para Curitiba. Daí mais tarde, acho que um tempo depois, a gente abriram já as visitas lá na Ilha das Flores, e eu mesmo fui visitar ele lá, e depois eu estive lá vendo o Hamilton. Sua mãe é viva? Não, minha mãe morreu em 2005. Olha que bonito para ela. Isso aqui era uma música que ela gostava muito de cantar, uma música, foi tema de La Violeteira, e eu fiz a música a partir disso. Peço a palavra na plenária do teu coração. Opa, diferente violão aqui. Sou um homem tão pequeno em tua multidão. Ô cigana que canta paloma, que canta la violeteira, com tua voz de capinzal, é cigana da casa entre bananeira, da rua e o pinheiral. Ô cigana, teus filhos caminham no tempo, e cigana, teus filhos prosseguem a vida. Ó cigana bonita, cigana,
cigarra, formiga dos teus doces do coração. Oi cigana, oi cigana, oi cigana, ó cigana, ó cigana, liriragalundeira, arariraririri, irirerilarirera, araueradireira, araueridarai. Esta foi feita para a dona Julíbia. É, eu tenho um trecho que a primeira parte ele é do Hamilton, o poema, e uma parte do poema é meu. Conta um pouquinho da história. Porque ela, dizia ela, né, que ela tinha que sair muito para resolver muito problema, então não dava tempo de fazer o cabelo, então colocava um chale. Tanto que quando ela morreu, ela tinha 120 chales em casa. Imagina. Daí todo mundo que viajava, ia para qualquer parte do mundo, sabia que ela gostava de chale e trazia o tal do chale, né? Então de cigana por causa disso. E de formiga por causa de chocolates, de bolos, de essas coisas de fazer. E cigarra porque gostava, embora sem qualquer relação com o profissionalismo, mas gostava de cantar em casa, assim. Então por isso que era cigarra e formiga. Então é isso, meu camaradinha. Só a última questão, Daniel. Como foi a tua vida após a prisão? Como foi esse... O que você fez? Voltou a estudar? Como foi? Depois da prisão? Sentiu que estava sendo perseguido? Como foi tudo isso? Eu voltei, eu já estava estudando, daí eu acho que essa época eu terminando o 2º grau, e é uma época que eu começo a me definir profissionalmente, né? Daí vou fazer arte, vou fazer música. Eu acho que sim, de início você tem esse sentido de perseguição muito grande mesmo, você fica muito preocupado com a tua segurança, com a segurança da tua família. É que nem já deve ter vivido isso, casa que entra o ladrão, né? Até entrar o ladrão, você... Depois que entra, bicho, você quer pôr fechadura, você dá uma olhada se a janela tá não sei o quê, dá uma olhada se aquele cara que está na esquina ainda está, né? Então você acho que demora um certo processo para você fugir disso, né? Mas um belo dia você... E acho que tanto para mim como para o Hamilton, acho que para todos, mas nós que temos ligação com a arte, eu e o Hamilton, eu acho que a arte foi fundamental. Nossa, a arte para o Hamilton, então o Hamilton é escritor, poeta, acho que ela foi um elemento muito importante na vida dele. No sentido de, né, de conseguir fazer essa travessia desse processo, né, a partir da construção do mundo escrito, né? Eu acho que a escrita, a música, a literatura são elementos assim muito fundamentais. Estava vendo um dia desse, é uma outra história, mas achei interessante, um empresário. O cara, claro que ele não diz quem ele é, né? Num programa de rádio da CBN, o cara dizendo, enfim, que ele tem uma empresa grande, etc e tal, mas que a vida perdeu o sentido, o dinheiro perdeu o sentido, enfim, não via mais sentido. Para que trabalhar? Para que? A única coisa que está me dando sentido é que eu virei escritor. Eu queria até conhecer esse cara, saber que estou escrevendo meu 5º livro. Né? A partir de hoje eu só escrevo. Eu escrevo o dia inteiro. Estou escrevendo romances, histórias, não sei. Falei, que genial, né? O cara a vida inteira acumulou pra caralho até que descobriu que a vida tinha outros caminhos e coisas. Então, acho que serviu muito para isso, para essa travessia desse processo todo. Você voltou para Tuiuti, Daniel? Não. Eu voltei ali depois um pouco, mas logo depois eu já saí para outros voos, eu fui para o Bamerinos. Eu acabei até quando teve o negócio da indenização, eu tentei juntar essas duas coisas. Eu fui expulso do Bamerinos, que eu liderei uma greve em 74, acho que é 74, 73 ou 74, foi. Continuou militando? Ah, não, sim, a gente... Como foi essa militância? Foi... na Você verdade, era de maior já? Era de maior, já podia. Eu acho que as crenças que você tem, elas vão para toda a vida, né, cara? Na verdade, não é... Eu acho que a questão nossa, claro, que naquele momento era política, né, de uma ditadura, etc. Mas depois, além de política, tem as questões humanas, né? Eu acho que hoje eu diria que sou um militante mais das questões humanas, né, que são políticas também, né? Da liberdade, da diferença, da diversidade,
do crescimento das pessoas, né? Eu trabalho muito com literatura e meu objetivo é esse, é que as pessoas saiam desse mundo tolo, banal, né? Que simplesmente está só alicerçado sobre compra, venda, né? Parece que isso é o suficiente, casar, procriar, consumir, né? Então, são só passagens, né? O principal é o que você, né, constrói na tua vida, a tua essência humana. Então eu acho que daí continuei militando assim por conta própria, dentro dos lugares que passei, aliás em todos os lugares que passei. O Bamerinos foi uma delas, né, levantei essa greve, daí fui... Você levantou a greve? Não, mas uma greve pequena, na verdade, não era uma greve do banco, na verdade. Na verdade não foi uma greve, foi uma paralisação, na verdade, de um setor inteiro. Estava puto com as condições de trabalho, o sindicato era tudo preso, né? Não faziam merda nenhuma. E aí a gente tentou começar pela gente, esse processo, mas fomos todos para a rua, né? E por justa causa, né? Na época, lei cruel também, né, dos trabalhadores. E depois disso, enfim, mais tarde fui para a Fundação Cultural também, que aliás foi uma grande decepção, né, porque grande parte do pessoal que estava na Fundação Cultural nessa época eram militantes dessa época da ditadura. Carlos Frederico Marés, Paulo César Botas, um monte de gente. O Cláudio Fajardo, o único que saiu com dignidade dali, que até hoje é meu amigo. Mas foi uma época assim, acho que foi o governo do Fruit, inclusive, naquela época, acho que era o Fruit. 82, acho que 82. E eu trabalhava na Fundação Cultural e eles... começou-se toda uma discussão sobre cultura, tentando aprofundar a democratização da cultura, mas enfim, caiu na mesma postura meio stalinista, meio perversa, né? De uma centralização de poder, e fui expulso da Fundação Cultural também. E fiquei lá alguns anos, depois retornei para a escola. E aí segui minha vida em frente como professor. Fiquei daí durante todo esse tempo, até 2007. Em 2007 eu vim para o Departamento de Educação da Prefeitura e em 2012, ano passado, eu vim para o Estado. Então a gente sempre está... Até não gosto mais da expressão militando, porque parece coisa de milico, né? Militante é militar, né? Mas, enfim, tenho minhas crenças e continuo lutando por elas, assim, nos vários frontes que tenho passado. E espero fazer isso até nos últimos dias da minha caminhada. O que eu acho é que as crenças que você vai construindo na tua trajetória, elas são eternas, né? Então não são só de um momento político, de uma ditadura ou de um governo que você se opõe. Eu acho que você vai fundando valores fundamentais. Eu acho que esses valores, às vezes, eles estão meio perdidos também, até dentro do nosso próprio reduto, né? Que foi a esquerda. Eu vejo que a nossa esquerda, na verdade, ela teve uma ala dela muito oportunista, né? Que acabou, no momento que teve o poder, parece que se lambuzou um pouco dele, né? Das benesses que esse poder nos dá. Então eu digo que a minha crença são crenças hoje humanas, né? Eu acho que cada dia do seu trabalho, que acho que a coisa mais importante do homem é o seu trabalho, você está lutando por algumas coisas que você acredita, né? Por um mundo mais fraterno, né? Por um mundo que tem um avanço, né? Não só econômico, social, mas principalmente por um avanço moral, um avanço intelectual, né? Um avanço de valores, né? de se edificar sobre outros paradigmas mesmo, né? Um outro sentido de humanidade. E hoje o meu trabalho se dá muito nisso, né? Formando leitores, né? Seja nas periferias, seja nos interiores mais distantes do Paraná, seja nas ilhas do litoral paranaense, que a gente tem viajado tanto, e nas canções que a gente vai fazendo, nos poemas que você vai construindo, acho que você vai deixando a tua marca. Vou terminar com uma canção aqui, deixa eu ver que canção. Eu sou parceiro assim de grandes poetas, eu gosto de muitos deles, então
Então, tentar lembrar alguns trechinhos de alguns poetas. Então, Helena Collodi serve até hoje essas histórias. E estamos sempre sozinhos em nossas horas maiores. A dor, um veneno latente, corrói-nos a alma em segredo. Estamos sempre sozinhos em nossas horas maiores. A dor, um veneno latente, corrói-nos a alma em segredo. A mais gloriosa alegria floresce na solidão, e a mais gloriosa alegria floresce na solidão. E uma canção que eu gosto muito também, que eu acho que quando você vai quase chegando aos 60, você faz essa reflexão do tempo. É uma canção que fiz pro Mário Quintana. O tempo perguntou ao tempo: quanto tempo, tempo, tempo tem, tempo tem? E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo, tempo tem. Poeta, ó poeta, vida das canções e emoção, emoção. E nós, os vossos filhos, os saudamos com profunda gratidão. Poeta de um tempo que virá, e a vida por certo há de lembrar de um tempo, uma lua de cristal. Quintana, ó poeta imortal. E o tempo perguntou ao tempo: ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. Três Reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão.
desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.